Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, hoje é o 11º dia da campanha da cura interior. É o 21º áudio que eu gravo falando sobre a cura da alma. E eu não posso, amados, encerrar esta campanha sem falar sobre o cálice de Cristo, sobre a angústia de Cristo, sobre o sofrimento que o nosso Mestre passou. Eu comecei falando sobre a parábola. Quando comecei a falar diretamente sobre Cristo, eu comecei falando sobre a parábola do semeador. Depois eu falei sobre a última ceia. Falei sobre a oração sacerdotal. Falei sobre o Senhor Jesus entrar no Getsemane para fazer a sua última oração. Amados e diletos irmãos, na ceia do Senhor Jesus, Ele revela aos seus discípulos que havia um traidor. Ele molha o bocado de pão e entrega na mão de Judas Iscariote, aquele que iria traí-lo. E naquele instante, Satanás entra no coração de Judas e ele sai para cumprir os desígnios que estava proposto pelo inimigo da alma no coração de Judas. O Senhor Jesus sai para fora, sai do cenáculo, vai para um acampado. Ele revela para Pedro que todos os seus discípulos iriam abandoná-lo. Pedro diz que iria com o Senhor até a morte, se fosse necessário. O Senhor Jesus revela a Pedro que Pedro iria negá-lo por 3 vezes. E o Senhor Jesus vai e faz a oração sacerdotal. Ora e busca a Deus em favor dos seus discípulos, pedindo que o Pai amado guardasse e protegesse seus discípulos. Ele deixa bem claro que ele já não estava mais no mundo, que ele estava prestes a voltar para o seio do Pai. Ele pedia que o Pai protegesse seus discípulos, assim como ele havia protegido enquanto estava com seus discípulos. Mas ele dizia para o Pai: Pai, eu voltarei para ti. Proteja-os, guarde-os na verdade. E aí ele disse que a palavra de Deus é a própria verdade. Após ter feito a oração sacerdotal, Jesus imediatamente sobe para o Getsemane, acompanhado com seus 12 discípulos. Mas ele escolhe os 3 íntimos discípulos para passar as suas últimas horas ao lado daqueles que ele muito amava. Portanto, amado, o cálice de Cristo se constitui em dezenas de sofrimento, iniciando no jardim do Getsemane, até chegar à cruz, até chegar a Gólgota, local da crucificação. Portanto, amados, quero vos falar sobre o sofrimento as dores que o Senhor Jesus sofreu ali no Getsemane, quando o seu suor se transformava em gotas de sangue, a dor vivido no Getsemane, até mesmo o sofrimento causado pelos seus amigos mais íntimos. Qual foi o sofrimento? Que tipo de sofrimento que o Senhor Jesus experimentou? Foi causado pelos
seus 3 amigos, a dor mais aguda causado pelas pessoas que mais ele amou. E muitas vezes, amados, nós que somos seres mortais, muitas vezes a dor mais aguda é causado pelas pessoas que nós mais amamos. A sua dor, a dor do Senhor Jesus, ele pediu conforto e a companhia de Pedro, João e Tiago, mas eles não conseguiram retribuir-lhe o pedido. Ele não apenas lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, mas também ele pediu que eles ficassem com ele, que ele ficasse junto dele e vigiasse. Ele diz: ficai aqui e vigiai comigo. Os discípulos nunca esperavam que ele declarasse que estava triste, nem jamais pensou que um dia o Senhor Jesus, tão forte, tão inabalável, precisasse de companhia. Amados e diletos irmãos, o Senhor Jesus mostra aos seus discípulos a sua humanidade. Ele declara a sua humanidade. Ao ouvir tais palavras e observar o semblante angustiado do Senhor Jesus, aqueles 3 homens galileus ficaram profundamente estressados, sem saber o que fazer, e consequentemente mergulharam no estado de sonolência. Os estresses, amados irmãos, ele tem o poder de roubar muitas vezes a nossa capacidade de agir e de pensar. O estresse muitas vezes nos rouba a energia do nosso próprio cérebro. E foi isso que ocorreu com aqueles 3 galileus. Lucas, o autor do 3º evangelho, era um excelente médico. A sua característica fundamental era de ser detalhista, de origem grega. Lucas talvez tenha herdado a capacidade de observação do pai da medicina, que foi Hipócrates. Talvez tenha sido um dos primeiros médicos que viu a correlação entre a mente e o corpo. Lucas disse: eles dormiam de tristeza. Veja bem, amado, Lucas, ele mostra que havia uma tristeza na alma dos discípulos. Eles não estavam dormindo fisicamente, mas havia uma tristeza que havia invadido a mente, o coração, a alma daqueles discípulos, e eles ficaram estagnados, sem poder de reação, sem poder de reagir, sem poder de compreensão, de trazer a sua própria razões. Eles ficaram estagnados. Pedro, Tiago e João eram homens fortes, acostumados a passar a noite no mar. Dificilmente algo os abalaria. Todavia, amados, Jesus cruzou com a história deles e os fez emergir. Ele fez eles enxergar a vida em outra perspectiva. O mundo passou a ter uma nova dimensão entre a mente desses galileus. O Mestre, o Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, lhe havia enviado à sua mente uma mensagem, e eles não compreenderam. O próprio Senhor Jesus havia ensinado a arte de amar, discursando amplamente sobre um reino onde
não mais havia morte, dor ou tristeza. Entretanto, quando ele disse que a sua alma estava profundamente angustiado, uma avalanche de ideias negativas veio sobre a mente desses discípulos. Parecia que o sonho tinha acabado. Os olhos deles ficaram pesados, mergulharam num sono incontido, numa sonolência, numa dormência, numa atitude de total paralisia. Após ter sido comunicado pelo Mestre que a sua alma estava entristecida, angustiada até a morte, após ter dito estas palavras, Jesus se afastou algumas dezenas de metros dos seus discípulos, dos seus amigos, e foi orar e buscar a presença do Todo Onipotente. Ele foi orar só. Ele queria entrar em contato com o Pai da eternidade, orar e refletir sobre o drama que passaria. Passando os primeiros horas de oração, o Senhor Jesus veio ver os seus discípulos, mas o achou estagnado, adormecido. Apesar de estar frustrado, não foi intolerante com eles. Acordou afetivamente, com amor, e disse para eles, ele disse para os discípulos, com toda a singeleza da sua alma, vocês não pode nem uma hora orar comigo. Amados, quantas pessoas diante do sofrimento, quantas pessoas diante da angústia, quantas pessoas que estão muitas vezes passando por frustração, por momento de tristeza, acaba ficando estagnado, sem poder de reação. Pessoas que perderam seus entes queridos muitas vezes passam dias sem articular uma única palavra. Pessoas que muitas vezes passou por um período de sofrimento, de angústia, de tristeza em sua alma, eles se fecham, se enclausuram, passando dias muitas vezes impossibilitado de pronunciar uma única palavra. Provavelmente, amados irmãos, os discípulos até quisessem orar, até quisessem buscar ao Senhor nosso Deus, mas lhe faltaram palavra, pois lhe faltaram compreender aquilo que o Senhor Jesus estava lhe falando. Muitos de nós, amados, somos muitas vezes assolados por uma tristeza que invade a nossa alma. Quando as pessoas muitas vezes nos frustram, nos decepcionam, quando as pessoas que amamos muitas vezes nos aniquilam muitas vezes com os seus gestos, com as suas palavras, muitas vezes não toleramos os erros das pessoas amadas, não aceitamos as suas limitações, as suas dificuldades, não aceitamos muitas vezes que as pessoas que muitas vezes se tornam o nosso próprio ídolos, muitas vezes venham a fraquejar. Provavelmente foi isso que ocorreu com os discípulos do Senhor. O Senhor Jesus era diferente, ele nunca desanimava, nunca havia mostrado desânimo diante de nada, ele nunca havia mostrado desânimo diante dos seus amados discípulos, nunca pediu que ninguém o auxiliasse em nada, ele nunca perdeu a esperança, e eles confiavam no Senhor. Ainda
que os seus discípulos muitas vezes tivessem decepcionado em várias vezes com o Senhor Jesus, eles sempre estiveram abrigados em segurança, eles sempre se sentiam em segurança. O Senhor Jesus sempre o amparava, acalentava e davam palavras de ânimos. E portanto, amados, quando o Senhor Jesus volta, após a sua oração, após ter orado e buscado a presença do Pai, após ele falar para o Pai pedindo ao Pai que, se fosse possível, lhe passasse, lhe livrasse da cena da morte, que lhe livrasse do cálice do sofrimento, após o Senhor Jesus ter pedido ao Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, prevaleça sempre a tua vontade, ó Pai. Ao retornar, o Senhor Jesus encontra seus discípulos, e ao despertá-lo, disse exclusivamente a Pedro: nem por uma hora pudeste vigiar comigo ou orar comigo. É como se ele quisesse dizer aos seus ousados discípulos: vocês me disse há algumas horas que, se fosse necessário até a morte, você enfrentaria por mim, até morreria por mim. Entretanto, só pedi para você ficar junto comigo na minha dor. É só você ficar ao meu lado, e você nem por uma hora conseguiu. Foi isso que o Senhor Jesus estava falando para Pedro, porque Pedro havia dito para Jesus: se for necessário, Senhor, eu morrerei por ti. Mas quando Jesus disse: fique aqui, a minha alma está angustiada até a morte, fique ao meu lado, vigie comigo, ore comigo, eles encontram os seus discípulos adormecidos. O Senhor Jesus poderia estar indignado, mas não, amado. Ele disse para Pedro: nenhuma hora, Pedro, nenhuma hora. Parecia que o mestre estava decepcionado, mas ele foi tão gentil, ele foi gentil com Pedro. Talvez Pedro até merecesse ser repreendido. Quantas vezes, amados, nós decepcionamos o Mestre, decepcionamos ao Espírito Santo, decepcionamos as nossas famílias, decepcionamos nossos pastores, decepcionamos as pessoas que amamos. E essas pessoas muitas vezes estendem a mão e nos dão uma palavra de conforto. Quantas vezes, amado irmão, a minha esposa não fez isso por mim, quando eu estava muitas vezes lá no fundo do lamaçal, quando não havia mais expectativa para mim, não havia mais esperança para mim, quando todos os meus familiares haviam me virado as costas, a minha esposa, as minhas filhas nunca perderam a esperança de que eu pudesse ter uma atitude de um verdadeiro homem, que eu viesse mudar o meu comportamento. O sono que abateu os discípulos foi primeiro a frustração. Foi a primeira frustração de que o Cristo, o Mestre, pudesse sofrer uma angústia em sua alma. Doeu muito aos discípulos, e foi difícil eles compreender, mas ele nunca havia pedido nada para os seus discípulos. Ele havia dado tudo aos seus discípulos. Ele havia mostrado o mundo de glória, uma esperança da eternidade na glória com o Pai. E agora ele pedia ajuda, que viesse orar com ele, que viesse vigiar com ele. Na primeira vez que lhe pediu algo, os discípulos dormem,
os discípulos dormiram. Ele não pediu muito, apenas que ficasse junto dele na sua dor. Entretanto, amados, no momento em que precisava dos seus amigos, eles estavam fora de cena. Muitas pessoas, amados, eu já vi muita gente serem ceifado. Eu já assisti muitas pessoas morrerem, pessoas que foram abandonadas por seus entes queridos, pessoas que foram hospitalizadas muitas vezes os seus parentescos nunca foram visitar, pessoas morrendo ali no hospital, necessitando simplesmente de um ombro amigo, mas muitas vezes essas pessoas não encontram ninguém que venha lhe auxiliar. Foi isso que ocorreu. Ele foi ao encontro dos seus discípulos, pedindo ajuda, que orasse, que estivesse com ele. Ele escolheu os 3 que eram mais próximos, que eram os mais, que se destacavam mais. Por isso que a Bíblia diz que aquele que mais recebe é o que mais cobrado. E o Senhor Jesus foi na primeira vez, encontra eles dormindo. Na segunda hora, ele foi novamente até os seus discípulos e outra vez o achou dormindo. Mas dessa vez, nada lhe disse. Apenas o deixou que continuasse em seu sono. E logo mais, ele foi novamente em busca do Pai. E na terceira hora, algo aconteceu. O momento de ser preso havia chegado. O momento da traição. O momento em que ele levanta da sua oração. Chega o traidor e lhe beija em sua face, entregando o mestre para ser agora levado para a tortura, para passar uma noite de tortura. Os seus argozes vêm e prendem ao Cristo, o Redentor, o Senhor da eternidade, o Deus vivo. O Senhor foi levado para ser agora colocado diante do sinédrio, diante daqueles que iriam julgá-lo e condená-lo à morte, aqueles que iriam determinar o aniquilamento, a destruição do seu corpo físico, mas que não poderia tocar em sua alma, pois ele era o único que tinha o poder para dar a sua vida e torná-la a tomar. O Senhor Jesus foi golpeado pela traição de Judas. A noite na qual o Senhor Jesus foi preso foi mais angustiante da sua vida. Foi a noite em que um dos seus amados discípulos resolveu traí-lo. Era uma noite densa. Ele estava orando. O seu suor havia se transformado em gotas de sangue. Ele clamava e suplicava ao Pai da misericórdia. Ele estava em contato com o eterno e soberano Deus, esperando o momento de ser preso. De repente ele é surpreendido que já havia chegado a hora, já havia chegado o momento inevitável de ser detido, de ser preso. Os seus amigos disse-lhe, ele chega e fala para os discípulos, é chegada a hora, eis que o traidor se aproxima. O Senhor Jesus já sabia que o traidor estava ali próximo, mas mesmo assim ele não se abalava. Aquele momento de angústia havia passado, aquele momento que sua alma sofria angústia, amados e diletos irmãos,
eu vou encerrar a minha fala. Eu uso óculos e de aqui estar falando com vocês, começou a sair lágrimas nos meus olhos e meus óculos ficaram totalmente embaçados e eu não consigo continuar com esta mensagem. Provavelmente na oração do anoitecer eu venha concluir a minha fala. Aleluia! Vamos entrar em oração. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, Pai, entrando na Tua presença, para pedir, ó Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia, para pedir, Senhor, que o Senhor visite este Teu servo, esta Tua serva, que tem me acompanhado, Pai, todos os dias na oração, tanto no pedacinho do maná dos céus, quanto na oração do anoitecer. Ó Deus de glória, Deus supremo, Deus de maravilha, eu analisando a Tua palavra, estudando a Tua palavra, a minha alma, Senhor, sentiu uma dor, uma angústia, a minha alma sentiu uma prostração. Não compreendi, Senhor, como o sofrimento de Cristo foi tão grande. Até o presente momento eu não sabia, não conhecia, ó Deus, quão grande foi a dor do Mestre, do Senhor Jesus. Quanto grande foi o seu momento de solidão, em que Ele necessitava de um ombro amigo, que Ele necessitava de alguém que tão somente viesse ampará-lo no seu sofrimento. Quantos de nós, ó Pai, necessitamos ser amparados? Quantos de nós, ó Pai, estamos prestes a nos afundar? Estamos prestes a sermos vencidos, Pai. Muitas vezes perdemos as nossas forças, perdemos a nossa expectativa, perdemos muitas vezes até a esperança. Mas é o Senhor que estende a Tua mão para nos dar, Senhor, acalento para a nossa alma, para dar, Senhor, a paz que tanto almejamos, para fortalecer no momento de fraqueza, de solidão, Pai. Eu oro, meu Deus, por este irmão, por esta irmã, que tem travado verdadeira batalha em sua alma, que tem travado, Senhor, verdadeira luta em sua alma. Um sofrimento, muitas vezes, que tem invadido o seu coração, uma dor, uma angústia, uma prostração, uma tristeza, que tem invadido a alma deste meu irmão, desta minha irmã, Pai. Ó meu Deus, venha confortá-lo, através do Teu Espírito Santo. Eu sei, Senhor, que existe angústia, prostração, existe, Senhor, pessoas, ó Deus, que não conseguem conciliar o sono, e outros, Senhor, que estão vivendo a sonolência da tribulação e da angústia. E é por eles, meu Pai, que eu oro, neste momento, meu Deus, pedindo, tenha, Senhor, misericórdia de cada um de nós. Usa, Senhor, de benevolência. Eis aqui, ó Pai, este copo com água, que eu apresento a Ti, Pai. Que esta água seja um bálsamo dentro do meu organismo, uma cura dentro do meu interior. Este, Pai, é o meu pedido, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.